Nesse vídeo, nós vamos dar continuidade à nossa introdução conceitual e nessa segunda parte a gente vai discutir um pouco sobre entropia e a questão da seta do tempo, essas questões centrais aí. Bom, no vídeo passado a gente começou a nossa revisão conceitual discutindo a ideia de energia. A gente reviu um pouco como alguns resultados ali da física básica e, em particular, a gente discutiu como que esse conceito ele é herdado da mecânica newtoniana, porém, na termodinâmica ele tem aspectos próprios que não aparecem na mecânica, ou seja, ele é profundamente ressignificado e esse novo significado dele vem a rebote com uma lei fundamental da natureza, que é justamente o conteúdo central aí da primeira lei da termodinâmica, né? E nesse vídeo a gente vai fazer uma discussão das mesmas linhas com relação à entropia, que é, como até mencionei já anteriormente, um dos conceitos mais bonitos da física, mais desafiadores. A ideia desse vídeo não é explicar o que é entropia, a gente vai precisar percorrer uma estrada até chegar nisso, mas já fazer alguns comentários, tanto para relembrar um pouco como é feito no curso de física básica, quanto, como eu disse anteriormente, para antecipar algumas coisas que depois a gente vai voltar em mais detalhe. A primeira coisa que eu já queria comentar é o seguinte: temperatura e até mesmo energia, né, por mais que seja um conceito abstrato, mas são coisas que a gente tem uma certa noção intuitiva. Então, no nosso vocabulário popular, você liga a televisão, você ouve essas palavras, né? Então, por mais que a gente tenha uma noção intuitiva sobre elas, são conceitos bem difíceis de definir de uma forma satisfatória, tanto do ponto de vista formal quanto lógico, e a gente vai ver o porquê disso um pouco mais para frente, né? Já a entropia é curioso que é um pouco o contrário, dá para definir ela de maneira bem rigorosa, não tem problema com a definição dela não. Vocês provavelmente viram até em física básica, quem pegar aí, por exemplo, o livro do Moisés, vai ver lá uma definição bem boa de entropia. Mas mesmo sabendo definir, entender o que isso quer dizer, é uma bagunça danada, porque é um conceito realmente muito intuitivo, é um conceito que a gente não tem aí vivência cotidiana sobre ele, não vê as pessoas na rua falando sobre entropia. Talvez um dia, nesses conceitos científicos, eles vão evoluindo, né? Uma hora talvez a nossa sociedade já esteja aí mais afeita a esse conceito. Mas enfim, já para destacar que é um conceito que realmente envolve aí muita novidade e por isso a gente vai analisar ele com muito cuidado em vários momentos diferentes do curso, de vários ângulos diferentes, tá? Mas no vídeo de hoje a gente vai só fazer comentários mais gerais. E a primeira coisa que eu quero destacar é o seguinte: da mesma forma que a energia foi o conceito base aí em torno do qual se estruturou a primeira lei da termodinâmica, agora da segunda lei vai ser o conceito de entropia. De fato, para entender profundamente a segunda lei da termodinâmica, é fundamental a gente estudar o conceito de entropia e historicamente foi daí que surgiu na realidade. Em primeiro lugar, formulações alternativas que não falavam em entropia foram feitas para a segunda lei e a partir disso, seguindo um caminho genial, enfim, abstrato, que a gente vai revisar depois, consegue-se introduzir a ideia física de entropia. Então, na verdade, antes de falar em entropia, é mais conveniente a gente falar em segunda lei. E para começar a falar dessa lei, a gente não precisa de entropia. Na verdade, a gente precisa de um conceito físico muito mais próximo do nosso cotidiano, com o qual a gente está muito acostumado, para o bem e para o mal, que é a ideia de seta do tempo, né? Talvez a experiência mais cotidiana e, enfim, dramática na nossa realidade humana na Terra seja justamente a irreversibilidade dos fenômenos à nossa volta. Vamos ver que talvez um dos primeiros exemplos de irreversibilidade, quando a gente, como criança, é mais bruto do que devia e quebra um brinquedo de uma maneira que ele nunca mais volta a ser igual ao que ele era antes, a ideia de que, enfim, tem certas coisas que não voltam, que a gente não consegue desfazer de maneira nenhuma. E essa ideia de irreversibilidade é uma das ideias mais profundas científicas e, curiosamente, está completamente fora da mecânica newtoniana. O âmbito dela é a termodinâmica, uma das coisas mais profundas, mais bonitas da termodinâmica, é ser justamente a teoria científica que consegue abordar isso. Então, o que é essa seta do tempo? Bom, posso mostrar esse videozinho para vocês. E vocês vão saber que estão te enganando, estão passando Star Wars de trás para frente, são as cenas do Star Wars, só que de trás para frente. Então, a ideia é justamente de que tem certos processos físicos na natureza que se alguém te mostrar, você sabe que alguém filmou e passou o contrário. Ou seja, a ideia de que tem um caminho específico que a coisa pode seguir, um caminho temporal específico, é o que a gente chama em física de uma seta do tempo, né? Então, o tempo ele necessariamente vai daquilo que a gente, por definição, chama de passado para aquilo que a gente, então, vai chamar de futuro. Nosso próprio corpo nossa
biologicamente constituído aí em termos de várias setinhas do tempo tão profundamente investigadas ainda hoje em dia. O desejo humano mais louco é parar essa seta do tempo. Então a gente não chegou nem perto disso. Confesso que filosoficamente acho uma coisa bem assustadora, tomara que nunca chegue, mas aí é uma opinião minha. O fato é que a gente vai envelhecendo e esse envelhecimento é o nosso, justamente, a seta do tempo operando no nosso corpo, até a gente chegar talvez na nossa última irreversibilidade na Terra, tá? Então a gente começa aqui novinho quebrando brinquedo e depois é a gente que quebra, né? Então aqui está a tumba do Boltzmann, um dos pais do conceito físico de entropia, uma das pessoas que pensou mais profundamente, mais originalmente, que deu mais contribuição ao conceito de seta do tempo e a compreensão física de entropia, aqui a fórmula dele, que vocês vão estudar em detalhe lá no curso de mecânica estatística, tá? Coisa que em termodinâmica a gente vai falar muito pouquinho sobre ela, mas enfim, essa é curiosamente um dos conceitos mais esquisitos da física, que é a ideia de entropia. Nasce a partir da coisa que literalmente toda criancinha sabe, que é o fato de que o tempo passa, enfim, e sempre na mesma direção. Mas por mais corriqueiro que esse conceito seja, por mais que ele esteja arraigado na nossa experiência cotidiana, a ideia de seta do tempo está fora da mecânica newtoniana. A mecânica newtoniana é incapaz de lidar de forma satisfatória com esse fenômeno. E aqui eu quero enfatizar a questão satisfatória. Não é que a mecânica newtoniana não consegue lidar de maneira nenhuma com seta do tempo. Tá? Então tem várias sutilezas, isso que eu quero comentar agora um pouquinho. Então, na verdade, por exemplo, você consegue lá em curso de mecânica, você estuda a resistência do ar, que é um processo irreversível. Você vê esse bloquinho vai oscilando até que pela resistência do ar ele para, e você nunca vê ele do nada tá parado e começa a sacudir. Você até sai correndo da sala se isso acontecer. Então, quer dizer, na mecânica newtoniana, como é que você faz para descrever processos irreversíveis? Bom, você modela eles a partir de uma lei de força que carrega essa informação. Então, por exemplo, para descrever a resistência do ar, uma primeira abordagem, você dizer que a força de resistência é proporcional à velocidade, mas aponta sempre na direção oposta à velocidade. É isso que vai parar o movimento. Então você diz o seguinte, a resistência do ar vai ser 1 menos BV com B uma constante positiva. E B negativo, pode? Bom, matematicamente pode, você bota o número que você quiser aí. E se você fizer a conta com B negativo, você vai ter uma física que você não observa espontaneamente ao seu redor. Então, quer dizer, você consegue descrever fenômenos dissipativos na mecânica newtoniana de uma forma muito interessante, inclusive. Mas tem duas coisas. Primeiro, a seta do tempo ela é imposta na lei de força. Ela não sai naturalmente. Você fala, existem certas leis de força que eu observo e outras que eu não observo. Por que você observa aquilo? Sei lá. Ou seja, e aí eu chego ao segundo ponto, ela não tá, a seta do tempo ela não está dentro da mecânica. Tá? Então isso é uma coisa notável, absolutamente importante da questão toda. De uma outra maneira, a gente pode dizer o seguinte, as leis fundamentais de força são simétricas por regressão temporal. Então o que é uma força fundamental? Quer dizer, isso até é um pouco já além da mecânica, mas a gente acredita que as interações ao nosso redor podem ser explicadas a partir de poucas interações. A mais famosa é a interação gravitacional, né? Então, a interação gravitacional ela é simétrica por reversão temporal. Então, tudo bem, você está vendo o filme assim, o satélite orbitar a Terra dessa forma, mas se eu tivesse posto um GIF orbitando ao contrário, vocês não iam sair correndo da cadeira, não ia ser uma coisa louca que está acontecendo. Simplesmente, você teve uma condição inicial diferente, um momento angular diferente, e esse cara vai girar no sentido oposto. Então, a gente observa girando nesse sentido, não como uma consequência de uma lei fundamental, mas por causa de uma condição inicial particular da evolução lá do sistema planetário. Então, quer dizer, a gravitação, se você olha para a força gravitacional, ela vai dizer que a força é inversamente proporcional ao quadrado da distância, na direção ali que liga os corpos, né? E não tem nenhuma informação, nada que distinga o futuro do passado. Ajustou as condições iniciais diferentes, você tem uma coisa diferente. A gente gosta de acreditar, e aí não é nem só a mecânica newtoniana, já são teorias posteriores, que toda lei de força que aparece a gente consegue escrever em termos de leis fundamentais simétricas. E aí é curioso, porque, por exemplo, a resistência do ar que a gente colocou antes, em última instância vai ser tudo interação elétrica entre, sei lá, a superfície ali do material e o ar em volta, um problema super complicado, mas, e aí é que é a profundidade, de leis fundamentais simétricas por reversão temporal, você consegue construir dinâmicas que não são simétricas por reversão temporal. Esse aqui que é o lance, né? Isso é extremamente profundo. E, na verdade, para estudar isso mais sistematicamente, a gente nem usa apenas a mecânica newtoniana. A gente precisa de consequências tão especiais, tão profundas, que ganham um nome especial,
que é a chamada mecânica estatística. Então a brincadeira da mecânica estatística é tentar buscar uma descrição mecânica da termodinâmica, é uma teoria fundamental, extremamente importante para a pesquisa moderna em física. Vocês vão estudar, tem um curso específico de mecânica estatística. A brincadeira é um pouco essa, é você olhar um gás e falar, o gás parece aí uma coisa contínua e tal, mas na verdade é um bando de bolinha movendo, indo para um lado para o outro, de vez em quando tromba na parede, de vez em quando tromba uma na outra, mas enfim, a ideia é que tem muitas partículas, a ordem de grandeza aí é lá o número de Avogadro, né? 10 elevado a 23 é um número que não dá nem para ter muita intuição, um número gigantesco, totalmente fora da nossa intuição numérica usual. E aí a brincadeira é a seguinte, quando você aplica a mecânica newtoniana para 10 e 23 partículas, quando tem muita partícula, emerge um novo tipo de regularidade, que é uma regularidade de caráter estatístico. Então, se você quiser prever o movimento de cada partícula, você está lascado, uma complicação danada, não vai conseguir fazer nada. Mas você consegue prever grandezas estatísticas, como probabilidade, quantas moléculas vão ter uma velocidade lá com certo valor e assim por diante. E aí, a mecânica estatística, então, ela busca um pouco justamente fazer essa ponte de uma dinâmica de forças individuais que sejam reversíveis temporalmente, ou seja, que o futuro e o passado para elas seja idêntico, mas que ao construir uma estatística, uma quantidade muito grande desses caras tomados conjuntamente, emerge a partir daí propriedades termodinâmicas. Então, são duas teorias diferentes, eu vou voltar isso no próximo vídeo, a relação da mecânica estatística com a termodinâmica, propriedades mais profundas e mais sutis que tem na física, tá? Mas, ainda na mecânica estatística, essa seta do tempo aparece de uma forma diferente do que aparece na termodinâmica. Para a gente apreciar isso, vamos pegar aqui o exemplo da difusão. Então, aqui tem duas perspectivas, começamos embaixo. Então, imagina o gás está aqui, é azul, tirou a parede que separava do recipiente que estava vazio, olha como é que ele expande e vai tomando tudo, né? Então isso é a difusão, tirou a parede, o gás que está em azul vai expandindo até tomar tudo. Agora, como é que é a perspectiva aqui da mecânica estatística? Você pensa que o gás é um conjunto de moléculas andando aleatoriamente, o movimento de cada molécula é aleatório. Mas quando você tira a parede, enfim, quando você tem muitas moléculas, uma molécula só ela podia ficar batendo aqui nessa parte um tempão. Mas se você tem muitas moléculas, o que vai acontecer é que rapidamente o gás vai tomar todo o espaço aqui, assim como você observava macroscopicamente, como tinha que ser. O objetivo é justamente fazer esse construir uma teoria que forneça um modelo microscópico para explicar o macroscópico, né? Esse é o propósito da mecânica estatística. Mas o movimento de cada bolinha é reversível. As leis fundamentais são reversíveis. O que a irreversibilidade aparece pelo conjunto. Ou seja, num certo sentido, é como se fosse o mesmo exemplo lá do satélite, só que muito mais complicado. É um problema de condição inicial. Agora, por isso que eu disse também que a questão o que você quer dizer com uma descrição satisfatória, né? Quer dizer, porque, no certo sentido, a mecânica estatística ela desloca um pouco a pergunta. Se toda a irreversibilidade vem daqui, primeiro não é tão claro, né? Quer dizer, no caso da difusão a gente consegue visualizar. Mas como é que você visualiza qualquer irreversibilidade em termos de processos reversíveis conjuntos? Não é nada simples. Vocês vão ter todo um curso de mecânica estatística lá para discutir. Mas em um lugar você empurra um pouco a pergunta. Porque se tudo que está acontecendo é que você está com estados pouco prováveis evoluindo para estados mais prováveis, no certo sentido a pergunta é: como é que a gente está num universo que começou com uma coisa tão improvável que há bilhões de anos esse cara ainda consegue indo para estados mais prováveis, né? Irreversibilidade vai estar toda a volta. Então, enfim, essa é uma discussão muito longa e que não cabe aqui nesse curso, ela é mais própria para o curso de mecânica estatística, mas o ponto é justamente destacar o seguinte: ainda que a mecânica estatística justamente seja a teoria que vai buscar, a partir de conceitos mecânicos, entender conceitos termodinâmicos, ainda assim não é a mesma coisa, conceitualmente falando, e é super sofisticado, conceitualmente complicado, enquanto que a seta do tempo na termodinâmica aparece de uma forma totalmente diferente. Ela é uma abstração direta das nossas experiências. E é justamente a partir das nossas experiências que a gente postula que a seta do tempo existe. Então ela é uma lei fundamental da termodinâmica, é a essência básica justamente da segunda lei da termodinâmica. E essa segunda lei ela vai dizer que certos processos são possíveis e, mais importante do que isso, ela vai nos ensinar a determinar se um dado processo é possível ou não. Claro que alguns a gente sabe, né? Aquele vídeo lá do Star Wars, a gente não precisa fazer nenhuma conta para saber que não dá para acontecer aquilo. Não é uma coisa de desexplodir, não dá.
Agora, tem algumas coisas mais complicadas. A gente tem que construir uma máquina e saber se você consegue construir uma máquina, sei lá, com 95% de eficiência. Dá ou não dá? Bom, vai depender de várias coisas. E a termodinâmica te ensina a calcular e saber, olha, dá ou não dá. Olha o poder que essa teoria tem. Então, olha como aqui a seta do tempo ela é totalmente distinta. Primeiro, é uma lei fundamental. Observar qualquer violação, quando você, se a termodinâmica prevê que certa coisa não pode acontecer, se você observar acontecendo, violou a termodinâmica. Até hoje nunca ninguém encontrou. As leis de termodinâmica são as mais bem-sucedidas da história do pensamento humano. Para a mecânica estatística não seria nenhum absurdo, porque como uma coisa probabilística poderia acontecer, todo o ar concentrou de um lado da sala, enfim, reza para cada lado certo e pronto, nada foi violado, tá? Então, conceitualmente é bem distinto. E uma coisa profunda e importante também da segunda lei de termodinâmica é o seguinte: ela diz que pode e que não pode, mas ela não diz como você obter. Então, você pode fazer lá conta e falar assim, para as temperaturas que você está alterando, para o sistema que você tem, dá para fazer uma máquina com 95% de eficiência. Você fica super feliz e pergunta para a teoria, como? Danou, se vira aí. A segunda lei diz o que não pode, mas não diz como pode ser feito. Então, isso é um aspecto importante. E aí uma pergunta central é como é que a gente pode formular tal lei, né? Quer dizer, a existência de uma seta do tempo, o pessoal está acostumado, como a gente disse, desde sempre, desde os primórdios da humanidade. Como é que você transforma isso numa lei científica? Então, quando você formula uma lei, você ao mesmo tempo tem que encontrar uma forma de capturar o fenômeno que você está descrevendo que não seja muito particular, porque senão não descreve muito caso, só descreve aquele caso que você fez, então não pode ser particular demais. Você não pode formular a seta do tempo falando assim, bonecas não se consertam sozinhas. Bom, isso é verdade, mas isso não é muito útil, você não vai conseguir daí tirar muita coisa. Mas também não pode ser geral demais, porque senão também você não consegue tirar nada. Você falar assim, o tempo passa para o futuro, todo mundo vai falar assim, beleza, estou acostumado com isso, mas também, o que você tira disso? E como você quantifica isso? Como é que você faz? O que você faz com isso, né? Então você tem que de alguma maneira encontrar, dentre todos os fenômenos que, enfim, irreversíveis que você está acostumado, o que eles têm em comum, que alguma coisa que capture, então, na essência, a própria reversibilidade. E esse foi um desafio que levou séculos para o pessoal chegar e frequentemente isso acontece em ciência e até fora da ciência. Muitas pessoas pensando numa coisa, quando chega em formulações diferentes. Foi exatamente o que aconteceu, né? Quer dizer, a segunda lei ela tem diferentes formulações, como vocês estudam lá na física básica. E o que elas têm em comum aqui é justamente o fato de que elas lidam com impossibilidades, como a gente vem motivando esse vídeo todo. Essa é a palavra-chave aí para você conseguir traduzir numa lei da física a nossa experiência cotidiana de seta do tempo. Então, inicialmente a gente estuda basicamente formulações A e B, vamos centrar nelas aqui. Então tem a formulação do Clausius, que diz que é impossível um processo cujo único efeito seja transferir calor de um corpo mais frio para um corpo mais quente, e a de Kelvin, que diz que é impossível um processo cujo único efeito seja transformar calor em trabalho. Então aqui nota que são duas formulações diferentes, mas elas satisfazem aquilo que a gente comentou antes. Elas são gerais o suficiente, elas não estão especificando nenhum sistema, elas estão indo bem no cerne, né, da questão da irreversibilidade, generalizando experiências cotidianas nossas, sobretudo aqui a do Clausius, né? Quer dizer, a gente cotidianamente está acostumado que espontaneamente o calor vai do quente para o frio, não o contrário. Então a seta do tempo ela se manifesta aí. Só que ele está colocando a seta do tempo em termos de conceitos termodinâmicos que a gente consegue quantificar. Então a gente sabe calcular o calor, a gente sabe calcular trabalho, a partir lá do nosso conhecimento da primeira lei. Então aqui realmente bem aquilo que é realmente o objetivo realmente da lei científica, né? Você capturar a essência do fenômeno que você quer descrever de uma forma que você possa usar aquilo não só para descrever o que você já conhece, mas também para ser capaz de começar a fazer previsões, tá? Então aqui os contextos são bem diferentes, né? O que eu estava pensando aqui na construção de máquinas térmicas e tal, que era um problema bem em voga. A gente vai depois voltar nisso quando a gente estiver discutindo a parte histórica, mas são duas formulações diferentes. Um dos primeiros grandes trunfos da termodinâmica foi mostrar que elas eram equivalentes, ou seja, realmente, o que a formulação de Clausius está fazendo não é descrever a irreversibilidade de uma classe de fenômenos e a do Kelvin de outra classe, porque senão nenhuma das duas seria a lei mais geral possível. Na verdade, uma vez que você demonstra que um enunciado implica o outro, como vocês fazem lá em Física 2, você está mostrando justamente que
tudo que Clausius pega de reversibilidade, Kelvin pega e vice-versa. E justamente por serem formulações diferentes, isso é uma pista de que você foi tão geral quanto dá para ser. Claro que isso nunca tem como saber, a gente não demonstra uma lei científica, mas isso é um teste fundamental. Demonstrar a equivalência é um teste fundamental. E aí, a partir dessas duas formulações, em termos de conceitos que a gente está mais acostumado, como calor, trabalho, corpo frio, corpo quente, a partir dessas duas, você demonstra uma terceira formulação. Essa é um dos passos mais fundamentais para a história da termodinâmica, que vocês devem ter estudado um pouquinho lá no curso de Física 2, o Teorema de Carnot, né? Quem não lembra, não tem problema, a gente depois no curso vai fazer tudo em detalhe de novo, enfim, não tudo, mas as coisas que a gente precisa a gente vai fazer em detalhe. E basicamente a brincadeira é a seguinte: dessas duas formulações, você demonstra que você pode construir uma função que é definida, que é a chamada entropia. Então, função de quê? Das variáveis termodinâmicas. Então, você tem um sistema termodinâmico que é definido pela pressão e pelo volume dele, a entropia vai ser função da pressão e do volume, e assim por diante. Então, você demonstra uma função que você consegue definir, e essa função ela é tal que em todo processo possível, se o sistema for termicamente isolado, ela nunca vai diminuir. Ou seja, é impossível um processo de entropia de um sistema isolado termicamente diminuir. Então, de alguma maneira, você agora, em vez de estar formulando em termos mais corriqueiros, como Clausius e Kelvin, agora você define uma função que vai arbitrar para você o que pode e o que não pode. Essa é a mensagem da entropia que eu queria que vocês trouxessem de Física 2. Lá no curso de Física 2, em geral, o conceito de entropia ele entra bem no finalzinho, que ele fica ali meio amassado, né? Aqui ele vai ser realmente, a gente vai dar todo o espaço que ele precisa para esse conceito, desde o início. Vai ser um protagonista do nosso curso e a gente vai discutir aí em muito mais detalhe do que vocês costumam discutir em Física 2, tá? É um dos conceitos mais bonitos, mas por hora não se preocupe, claro, que eu falei aqui eu não demonstrei nada, depois a gente vai voltar nisso tudo, mas só para dar aí a revisão aí da mensagem global de Física 2. Agora, é fundamental tomar cuidado com as sutilezas. Então, por exemplo, formulação do Clausius, né? É impossível um processo cujo único efeito seja transferir calor de corpo mais frio para um mais quente. Bom, cuidado, dá para você jogar calor do corpo mais frio para o mais quente. O ar-condicionado, para nossa alegria, faz isso, né? Tira calor de dentro da sala, que está mais fresca, e joga lá fora, que está mais quente, mantendo assim a sala mais fresca. Agora, esse não é o único efeito, né? Que está acontecendo. Lamentavelmente, você tem que pagar a conta para Light. E por que está acontecendo aí? Porque para fazer isso, lá o ar-condicionado teve que fazer trabalho, né? Teve que, com esse trabalho, remover calor do corpo mais frio para o mais quente. Então dá para tirar calor do corpo mais frio para mais quente, porém isso não pode ser o único efeito. Dá também para você fazer um processo que transforme o calor em trabalho, também para a alegria da humanidade. As máquinas térmicas foram para isso. Depois da primeira lei reconhecer que o calor é uma forma de energia, ela é uma forma que não é tão útil para a gente. Então você, em geral, você tem uma energia útil, tipo você está arrastando um bloco. Aí você aquela energia toda que você está botando ali do seu almoço, né, para carregar aquele troço, o chão no atrito está desperdiçando uma parte daquela energia. Então a pergunta legal é, será que eu consigo usar essa energia para fazer uma coisa por mim em troca? Consegue. Essa é a máquina térmica com toda a revolução que ela proporcionou. Esse só não pode ser um único efeito, uma parte do calor você joga fora. Enfim, e assim por diante, né? Da mesma forma, você pode fazer um processo em que a entropia de um sistema diminui. Esse sistema só não pode estar termicamente isolado. Esse é o único ponto. Então, você pega água e congela, o gelo vai ter uma entropia menor do que a água de onde ele veio. Agora, nesse processo, o calor foi liberado, né, para a vizinhança. Então, o sistema não está isolado termicamente. Então, tem que tomar muito cuidado. Quer dizer, a segunda lei de termodinâmica é uma das leis mais poderosas científicas. Como toda lei, quando você condensa isso numa afirmação curta, que é, na verdade, o objetivo da lei científica, é justamente esse poder de síntese, cara, tem zilhões de coisas aí por trás. Então, na verdade, a gente vai ter que usar essas leis o curso inteiro para começar a ganhar um mínimo de intimidade com elas. Né? Essa é um pouco a proposta. Então, tudo isso eu estou falando aqui um pouco rápido para revisar coisas que vocês já viram em Física 2, algumas sutilezas, mas a gente vai fazer isso em bastante detalhe ao longo do curso. E de todas as três formulações, justamente, no curso de Física 2, em geral, se trabalha muito com Clausius e Kelvin, e aqui a gente vai trabalhar bem menos. A gente vai mencionar uma vez ou outra, mas o protagonista nosso vai ser a entropia, esse curso do ciclo profissional de termodinâmica. A entropia vai ter o protagonismo que ela merece. Em geral, ela aparece ali no final do curso de Física 2 para dar um oi, mas é aqui que ela vai, de fato, estar plena, vamos dizer assim.
E essa formulação é conveniente porque ela é diretamente a única que é quantitativa, né? Não é que as outras não sejam, quando você fala em calor, quando você fala em trabalho, são coisas que justamente a termodinâmica desenvolve ferramentas para quantificar. Se não conseguisse quantificar nada, não seria uma formulação muito útil, né? Como eu falei antes, seria quase como falar certo do tempo dizendo que o futuro vai para frente, né? Quer dizer, enfim, que o tempo sempre passa para o futuro. Isso não adianta muito, né? Então, mas assim, a última formulação é diretamente quantitativa. A entropia ela quantifica de uma maneira muito direta, porque não adianta você saber calcular calor. Você tem que saber se foi um único efeito foi ele ser transformado em trabalho, ou se o único efeito foi ele ir para o corpo mais quente. Cara, isso é complicado. A entropia é o seguinte, você calcula a entropia do sistema, que está termicamente isolado, frisando aqui o termicamente isolado. Imagina que você faça um processo que vai de A para B. Eu quero saber se dá para ir de A para B. O que você faz? Calcula a entropia de A, calcula a entropia de B. Se a entropia de A for menor do que B, pode. Tá aqui o esbaio feliz, vai lá, prossiga com o processo que você quer fazer na sua vida. De novo, a termodinâmica não diz como, agora você vai começar outro, é problema teu. A termodinâmica diz, amigo, se você se esforçar, tem fé em você, você vai conseguir. Agora, se o SA for maior que o SB, acabou, nem perde teu tempo. Não perde teu tempo. Vai pensar em outra máquina para fazer, vai buscar outro processo para examinar, entendeu? Agora, se não dá para ir de A para B, vai dar para ir de B para A, tá? Então, se você quiser muito ir de A para B, você vai de B para A, filme e passa o filme ao contrário. Aí você vai talvez enganar quem não está aí com a termodinâmica tão testada na cabeça. Enfim, depois a gente vai... Tudo isso dá bastante detalhe, bastante discussão, porque é uma coisa bem profunda mesmo. Enfim, essa discussão toda. Um caso particular muito interessante é quando SA é igual a SB. Porque nesse caso, e apenas nele, você tanto consegue ir de A para B, quanto você consegue ir de B para A. E por isso a gente diz que a gente tem um processo reversível, porque suponha que você escolheu ir de A para B, depois você consegue desfazer e ir de B para A. Mas aqui é sempre importante frisar o seguinte, a gente está supondo sistemas termicamente isolados. Se o sistema não for termicamente isolado, mesmo que você calcule, por exemplo, a entropia do A e descubra que ela é maior do que do B, por exemplo, a água líquida, o gelo com a mesma massa, a mesma quantidade, correspondente àquela água líquida. Ora, a gente sabe que a gente consegue congelar a água, isso é uma coisa que a gente conhece, de modo que não tem problema nenhum nesse caso ir de A para B. Por que aqui a proibição não vale? Porque para você ir de água líquida para gelo, você não pode a água não pode estar termicamente isolada. Pelo contrário, nesse processo ela vai perder calor. Então, de novo aqui, sempre frisando. A gente no curso, lá em Física 2, vocês devem ter visto um pouquinho, aqui no curso a gente vai desenvolver muito mais em detalhe a capacidade de calcular a entropia de diversos estados, por exemplo, estado A, estado B, assim por diante. Onde A e B aqui é aquilo que a gente falou em outros vídeos, eles vão ser caracterizados pelas variáveis termodinâmicas, pressão, volume, assim por diante. E aí, sabendo calcular isso, se o sistema estiver termicamente isolado, beleza, aí você pode, aí realmente esse dicionário aqui vai te dizer o que dá e o que... E para encerrar essa introdução aí conceitual sobre certa do tempo, entropia, eu queria discutir um pouco sobre o papel do tempo na termodinâmica. Então, primeiro, vamos contrastar com outras teorias científicas. Na mecânica newtoniana, o tempo é simplesmente um parâmetro essencial. Ele está dentro das próprias leis fundamentais da mecânica, porque a mecânica, o objetivo central é prever o movimento, e o movimento é como que a posição varia no tempo. A segunda lei de Newton é uma forma de você conseguir cumprir esse objetivo. No eletromagnetismo também, quer dizer, quem ainda não viu aí essa formulação vai ver em breve em cursos aí de eletromagnetismo. Mas a brincadeira é essa, quer dizer, aqui lá como vocês viram na Física 3, a lei de Faraday, né, uma variação de campo magnético gera um campo elétrico, enfim, e aqui também o recíproco, variação de campo elétrico gera um campo magnético, né, equação de Maxwell, Ampère, enfim. Então o tempo, nas outras teorias científicas, ele é um parâmetro e ele é absolutamente essencial, porque geralmente, inclusive, você quer descobrir como certas grandezas variam no tempo, tá? Na termodinâmica, por outro lado, o tempo simplesmente não é uma variável necessária. Você pode fazer o curso de termodinâmica e nunca falar em tempo. Ou seja, a termodinâmica, curiosamente, ela captura um único aspecto do tempo que é protegido por simetria na mecânica e no eletromagnetismo também, em outras teorias, que é o seu sentido de evolução. Ou seja, se está para o passado ou para o futuro, mecânica não sabe, aqui ó, você troca T por menos T, como derivada de segunda, não troca o sinal. As forças fundamentais também não. Então, essa lei é mesmo, se você passa o filme do passado para o futuro, do futuro para o passado, como a gente discutiu mais cedo. O eletromagnetismo é mais sutil a discussão, também tem simetria temporal. Enfim, cara, a termodinâmica, a única coisa que importa
é o único aspecto do tempo que as outras teorias não lidaram de uma forma satisfatória. Agora, o parâmetro T não precisa aparecer nunca em termodinâmica, tá? E isso já está na própria estrutura fundamental da termodinâmica. Como a gente destacou até no vídeo anterior, a termodinâmica é uma teoria que lida com estados de equilíbrio, né? A palavra-chave é a questão do equilíbrio. O equilíbrio, por definição, é quando as propriedades do sistema não variam no tempo. Então, por outro lado, a seta do tempo ela aparece na própria ideia de que o equilíbrio é atingido, que tem uma seta do tempo, né? O café ele esfria quando o tempo passa, mas lamentavelmente se o café está assim, você não pode esperar ele espontaneamente ficar bom de novo para você tomar. Você que deu mole vai ter que fazer outro café. Então, assim, a orientação temporal está lá, no próprio sentido, né? Que vai levar para o equilíbrio dos sistemas termodinâmicos. Mas, quer dizer, uma vez que você está no equilíbrio, e a nossa teoria vai ser justamente, primeiro, para estudar os estados de equilíbrio, como o estado A, como a gente falou. Segundo, para ver processos que relacionam estados de equilíbrio termodinâmico. Nesses processos, a seta do tempo desempenha um papel. Dado que você está em equilíbrio, o tempo em si é totalmente irrelevante, né? E, na verdade, mesmo durante esses processos em que o equilíbrio é atingido, as variáveis termodinâmicas, em geral, elas sequer estão definidas. Então, se você tira aqui a divisória que prendia o gás numa parte, antes de você tirar a divisória, vamos aqui esperar o GIF vai voltar, aqui a pressão podia estar bem definida. Quando abriu, você não tem mais uma única pressão que identifica o gás, e se a coisa for muito brusca, você não consegue nem falar em pressão. Enfim, depois a gente vai voltar nisso, porque isso é muito sutil. Mas então, quer dizer, a termodinâmica está interessada em estados de equilíbrio. Nesses estados não faz nem sentido falar em tempo, pela definição de equilíbrio. E processos que conectam estados de equilíbrio. Mas para conectar esses estados, durante essa conexão, muitas vezes as variáveis termodinâmicas não estão nem definidas. E para estarem bem definidas, você precisa de processos infinitamente lentos. Ora, infinitamente lento, o tempo não é uma variável, né? Quer dizer, é uma coisa que, formalmente falando, os processos termodinâmicos são basicamente curvas, né? Em espaço de parâmetros. É um conjunto de estados de equilíbrio que você vai passando, não tem a noção de tempo. É uma coisa muito profunda isso, a gente vai voltar a isso várias vezes no curso. E, de novo, aqui sempre, claro, é bom enfatizar. Claro que você pode dizer assim, um processo infinitamente lento não existe. E não existe mesmo, quer dizer, ninguém proíbe a gente, inclusive, de medir pressão, volume e temperatura como que elas variam no tempo. Se você quiser escrever volume como função do tempo, pressão como função do tempo, você pode, você vai lá e faz o experimento. O ponto é que isso não interessa. Se você está fazendo estudo termodinâmico, isso não é útil. Você não tem o que fazer com essa informação termodinâmica. Às vezes pode até ser que você precise medir isso por qualquer razão prática, mas do ponto de vista da teoria termodinâmica, essa informação é totalmente inútil. O que você precisa saber quando você faz um processo lento é como que a pressão varia com o volume, como que a temperatura varia com a pressão, com o número de mols e assim por diante. Eu preciso saber justamente qual é a curva que é desempenhada. Com essas informações eu consigo tirar a informação física, qual é o trabalho realizado, calor, tudo que eu quiser calcular. Agora, saber como o P varia no tempo, o que eu vou ter que fazer? Saber como o V varia no tempo e relacionar esses caras. Quer dizer, enfim, em última instância, esses são os caras que a gente está interessado. Esse é que é o ponto central. O tempo realmente é um coadjuvante total no curso de termodinâmica. Uma maneira conveniente de dizer isso é a seguinte: quando a gente fala em termodinâmica, essa dinâmica, né, ela está na dinâmica dos processos, não é uma dinâmica temporal, diferente do que a gente está acostumado a falar em mecânica, elétrica. Aqui é realmente como que, enfim, quais são os processos em termos de espaço de variáveis termodinâmicas, né? Essa que é a ideia central em termodinâmica. Claro que às vezes pode ser conveniente falar em tempo. Imagina que você tem uma máquina que você sabe a potência dela, você sabe lá quantos joules por segundo ela faz. Potência, sei lá, energia por tempo. Então você sabe o trabalho de tempo que ela faz, pode ser conveniente escrever a primeira lei de termodinâmica assim, tá? O ponto é justamente que você não precisa, e na verdade isso em geral não é o mais conveniente. Quase assim, do ponto de vista das leis termodinâmicas, isso não é o melhor. Pelo contrário, a gente não precisa falar no DT em momento nenhum. A gente pode formular a primeira lei da termodinâmica falando só nas variações de energia, no calor trocado, no trabalho. Só que justamente pelo fato da gente não ter mais o tempo para formular a nossa teoria, como acontece em mecânica e tal, isso acaba gerando consequências super profundas para a forma como a gente até mesmo modela matematicamente a teoria da termodinâmica, tá? Tanto que dessa forma como está aqui na tela, a gente nunca escreve a primeira lei da termodinâmica, não é só cortar o DT. Tem várias sutilezas, e é isso que a gente vai discutir na última parte aí da nossa introdução conceitual, a questão justamente da modelagem matemática da termodinâmica.